Eu falei no vídeo anterior sobre fake news, sobre a importância de Netuno, sobre a importância das notícias, enfim, fantasias, mentiras, teorias conspiratórias, está muito ligada a Netuno, apesar de que a comunicação é Mercúrio, mas é o mesmo eixo, um se opõe ao outro. Mercúrio ele quer dar a comunicação, dar a informação mais direta. Já Netuno ele quer nebular, ele quer confabular, ele quer fazer a ficção, a teoria da conspiração, o mundo paralelo, como os bolsonaristas gostam. E aí eu quero falar aqui da CNN Brasil. A CNN Brasil, antes, eu quero dizer que eu sou fã da emissora do seu lado profissional, são profissionais excelentes, jornalistas lindíssimas e competentíssimas. A Daniela do 360 é ágil, ela conversa, ela explica, enfim, um time de estrelas. Eu vi até uma reportagem dizendo assim: a CNN tem um time de estrelas e não consegue melhorar na audiência, não sai da estaca zero. Qual é o problema da CNN? Eles até mudaram o slogan, que era CNN independente, para você por dentro de tudo. É o que eles estão, o slogan deles. E tem programas fantásticos, jornalistas fantásticos. Mas tem coisas na CNN que atrapalha essa audiência dela. Em primeiro lugar, não é independente. Quando é para falar do Lula, eles não medem palavras, as críticas, eles criticam mesmo e eles explicam para o telespectador. Quando é o Bolsonaro, eles tentam passar o pano, não igual a Jovem Pan, uma coisa mais disfarçada, eles disfarçam mais, mas eles não dizem diretamente, não explicam diretamente, eles fazem um rodeio, dão uma volta no sistema solar para poder dizer que o Bolsonaro está mentindo, que o Bolsonaro está errado. Eles não explicaram a venda da Eletrobras. Eu vi meu comentarista dizendo assim: finalmente vendeu a Eletrobras, quase soltando fogos de alegria, como se isso fosse bom para o país, e não explicando o estelionato que é o subsídio dos combustíveis. Outra coisa é contratou uma penca de bolsonaristas para trabalhar. Sempre que é para falar do Lula, no jornal da CNN, que eles chamam Alexandre Borges, bolsonarista que trabalhava na Jovem Pan até outro dia fazendo campanha para o bolsonarismo e criticando a esquerda. E ainda ele continua dizendo que o Lula não é inocente, que continua sendo culpado, que foi anulado os processos, mas que é corrupto. Contrataram Boris Casoy, bolsonarista, que a gente sabe por quê, que não quer mais nas outras emissoras, né? Comentários sobre garis, sobre racismo, sobre isso, sobre aquilo. William Vac, que a gente sabe de extrema direita também. Então, quando terminam os comentários deles, a CNN frisa: o comentário dos nossos comentaristas não reflete a opinião da CNN. Isso não cola, não. Como é que você contrata alguém que é extremista, que é bolsonarista, que é direitista, para comentar no seu canal de televisão e não reflete a sua vontade? Ah, mas eu contratei um de esquerda também para contrapor. Não. A imprensa imparcial é que contrata jornalistas imparciais. Não é você contratar um bolsonarista e um lulista, não. Só vai gerar confronto e desinformação, que é o que a mídia brasileira quer. Esse papo de criticar e depois dar um comentáriozinho no final, isso não é imparcialidade. Isso é jogada, isso é marketing, isso é jogo de cintura, passação de pano. Então a mídia ela não pode ser regulamentada como o Lula quer. Eles metem o pau no Lula quando ele fala isso. Mas ela pode ser, ela está debaixo do pé do mercado, do agronegócio, da Ambev, da Coca-Cola, das grandes marcas, que é quem manda no Brasil. E aí eu faço uma ressalva. Não, empresa, ela tem que ganhar. Ela não pode ir contra as marcas, ela tem que ganhar para pagar o salário dos seus servidores. A gente entende isso, a gente entende muito bem isso. Então não diga que não é independente, ela não quer ser regulamentada, mas ela está debaixo do pé do barão do agronegócio. Tanto que é uma minoria, os milionários no Brasil são minoria, são os pobres que são a maioria, mas é eles quem faz a agenda, o roteiro, eles é quem faz a edição de todos os jornais. Você pode dizer, ah, mas o jornal é independente, o William Bonner faz a redação do jeito que ele quer, não sei quem faz a relação do seu jornal do jeito que quer. Mentira. Pisa em casca de ovos para poder falar mal do agro, para poder falar mal do bolsonarismo, para poder falar mal do governo. Defende o Paulo Guedes mesmo que não goste dele. Por quê? Porque quer a reforma, porque quer que tire direito do trabalhador,
porque quer manter a sua comissão. Tem comentaristas na Globo News, que há mais de 20 anos, eu não sei quantos anos a Globo News está aí, ou na Globo, na antiga, na televisão aberta, que pede privatização da Petrobras, da Eletrobras, privatização disso e daquilo o tempo todo, mesmo que não tenha necessidade disso, mas porque defende a voz do mercado, esse mercado invisível que maltrata, que gera exclusão e pobreza no Brasil, que está gerando 33 milhões de pessoas passando fome. Aí foi o Bolsonaro mentir agora, de novo, com o Biden, falar sobre o agronegócio e estão passando pano e achando que ele foi lá um grande Bolsonaro diplomata. E não explicam que ele mentiu, que ele escondeu que tem 33 milhões passando fome, que tem quase 12 milhões de desempregados formais e que a caristia está alta, que o Bolsolão está comendo no centro, superfaturando ônibus, escola fantástica, fantasma, robótica, Viagra, comida no exército e tudo mais, e a mídia passa pano e cada uma de inocente, de independente, o que não é. Eu sou fã da CNN, é um time fantástico de jornalistas, que poderia ser melhor, que poderia bater a Globo, que poderia bater qualquer outro canal. Eles transmitem no YouTube, transmitem na parabólica e poderia ter uma audiência fantástica. Mas sabe por que não tem? Aí eu volto de novo a Netuno e as configurações astrológicas que influem também na mídia. E o Bolsonaro está desesperado por isso, porque o marketing dele, as mentiras dele não funcionam mais. Até porque ele não tem mais ajuda da Lava Jato, de todo aquele lavajatismo mentiroso. Mas a CNN tem um time fantástico, mas ela é feita para elite. Elite. O jornalismo dela é todo granfininho, todo de sapatênis é feito. Tem programas fantásticos para quem entende do assunto, como aquele Pop Verso, falando de tecnologia, Upload, também falando de empresas. Tem o 360 falando de política, mas eles não falam claramente. Eles falam de um politiquês refinado para granfino, para elite. Eles não explicam direito. Para dizer que o Bolsonaro está mentindo, eles fazem um malabarismo, um quadradinho de 8, para poder dizer que o Bolsonaro está mentindo. E o que o povo quer é um jornalismo na lata, que diga, Bolsonaro é mentiroso, está mentindo. E eles querem que faça uma coisa popular, que fale da cultura popular, que fale do povo. Não que entreviste Abílio Diniz, o dono da Ambev, que entreviste grandes empresários, granfininhos, que vão mentir. Vão mentir, eles vão mentir sobre a trajetória deles, como eles ficaram ricos, eles vão mentir. Eles vão dizer quase que suaram lágrimas de sangue para chegar lá. Quando a gente sabe como é que todos ficam ricos no Brasil. A gente viu a história aí do velho da Havan, do Magazine Luiza, de muitos empresários, como é que ficam ricos no Brasil. Com BNDES, com exoneração de folha, com MPs que favorecem eles de todas as formas, e são sempre vistos como vítimas. A gente viu a história do Ricardo Eletro, eu via vídeos dele no YouTube, ele dizia que ele está mentindo, ele contando a história do grande investidor e tal, está quebrado. A realidade ela se sobrepõe à mentira, mas demora para se sobrepor. Então a CNN ela não tem a audiência que ela deveria ter, porque ela é feita para granfinos, ela não quer se posicionar como deveria. Nem a CNN, nem a Jovem Pan, nem qualquer uma, ela não precisa ser oposição ou situação, ela não precisa ser a favor ou contra um governo. Ela tem que falar a verdade, do jeito que ela é. Ah, mas não pode se indispor com o Bolsonaro. Mas toda semana era uma capa da Veja contra o Lula, toda semana, todo final de semana era uma matéria no Fantástico. Terminar o Jornal Nacional de sexta e de sábado com uma matéria bombástica contra o Lula, contra o PT. A direita só é cheia de dedos para atacar governos da direita, mas governos da esquerda eles descem o sarrafo, faz matérias, faz ficção, faz toda a teoria da conspiração sem medir esforços. E é por isso que a CNN não cresce. E é por isso que a CNN tem um time fantástico e não tem a audiência que deveria ter.